finalmente chegamos na parte em que vamos começar a falar de investimentos, já dando nome aos investimentos. Aqui nessa aula vamos falar sobre os investimentos de renda fixa, sobre os principais investimentos que aparecem no mercado financeiro. Vamos lá. Inicialmente vamos fazer uma lembrança aqui sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele cobre, ele garante, é um mecanismo de proteção que existe no mercado financeiro para determinados investimentos de renda fixa. Então existe uma limitação de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira que o investidor pode manter, e isso limitado a um total de R$1 milhão. Então o investidor ele pode ter, por exemplo, aqui um exemplo bem simples, 4 CDBs em diferentes bancos, no valor de R$250 mil investidos em cada um destes 4 bancos, e se caso isso soma então um total de R$1 milhão, e se caso ocorrer uma quebra sistêmica aí, por exemplo, destes 4 bancos, um evento extremamente catastrófico aqui neste exemplo, o investidor teria garantido o seu capital neste limite de R$250 mil pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele é mantido pelas próprias instituições financeiras, e elas fazem contribuições mensais de 0,0125% sobre todo o capital que os investidores possuem aplicado. Ressalto aqui que este valor não é cobrado do investidor para que ele tenha uma proteção da FGC, Esse valor é cobrado das instituições financeiras. Então vamos aqui trazer alguns exemplos de quais são os títulos que o FGC protege, quais títulos que contemplam essa cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Nós temos aqui que os principais investimentos de renda fixa protegidos pelo FGC são depósitos à vista, as chamadas contas correntes, depósitos em poupança, RDB, recibo de depósito bancário, também os CDBs, certificados de depósito bancário, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, chamadas LCI, e também as letras de crédito do agronegócio, chamadas LCAs. São alguns dos exemplos dos casos mais recorrentes, que mais aparecem no dia a dia, que são investimentos cobertos pela FGC. Bom, vamos falar aqui então sobre o primeiro investimento de renda fixa, que é o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ele representa como que um empréstimo que o banco faz com os seus clientes, com os seus investidores. Então, o banco toma recursos emprestados, e aqueles que compram os CDBs, que emprestam dinheiro para o banco, se tornam investidores. É uma forma do banco poder ter lastro, digamos assim, para poder emprestar mais recursos na outra ponta. Claro que o spread que o banco cobra, a taxa que o banco empresta é muito superior à taxa em que ele paga como rentabilidade para seus investidores em um CDB. Mas falando como investimento, o CDB é um investimento muito comum, bastante usual. Então a gente encontra tanto em bancos comerciais e também em bancos de investimento, que você pode comprar CDBs via corretora de valores. Por exemplo, a rentabilidade ela ocorre nos 3 formatos de renda fixa, então pré, pós, e também é vinculado à inflação somada a uma taxa fixada. E a tributação de IR ocorre pela tabela regressiva, e também há incidência de IOF. Bom, os certificados de depósito bancário eles possuem a proteção do FGC, e também o risco que o investidor corre, o principal risco é justamente o risco de crédito, mas o risco de crédito ele acaba sendo possível de ser mitigado por conta da diversificação, levando em conta os limites da proteção do FGC. O segundo tipo de investimento que nós vamos falar são as LCIs e as LCAs, as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. As letras de crédito são títulos emitidos exclusivamente por instituições financeiras, possuem a garantia do FGC
tem remuneração pré e pós-fixada e também naquele formato, né, de misto, né, de rentabilidade pós-fixada a inflação como a taxa fixa. Normalmente, a forma mais comum das LCAs e LCIs aparecerem é como um percentual em relação ao CDI, ou seja, pós-fixado. As LCAs e LCIs, elas são isentas de imposto de renda e também de IOF. Bom, aí cabe um parêntese sobre essa questão de um investimento de renda fixa ser isento de IR, por exemplo, comparando aqui a LCA e a LCI com os CDBs. Os CDBs, eles são tributados, então existe incidência de imposto de renda em cima deles. Só que ocorre que na prática, normalmente um CDB, ele chega a apresentar rentabilidade bruta, né, superior a uma LCI ou uma LCA. Acaba que em muitos casos fica elas por elas, digamos assim, que mesmo uma LCA ou uma LCI, ela tendo a isenção do imposto de renda, ela acaba não compensando em alguns casos pela questão do CDB pagar mais, né, ter uma rentabilidade superior que em alguns casos compensa o pagamento do imposto de renda. Então, existir a incidência ou não de imposto de renda não quer dizer, né, por si só, levando apenas em conta essa informação, de que o investimento é melhor do que o outro. LCA e LCI são isentos de IOF e são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Vale ressaltar aqui que uma LCA e uma LCI, ela não é isenta de IR para o investidor pessoa jurídica. O próximo investimento que vamos falar é parecido com a LCI e a LCA, mas existem algumas diferenças. Estou falando aqui do CRI e do CRA, o Certificado de Recebíveis Imobiliário e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Esses investimentos são títulos de renda fixa de longo prazo emitidos exclusivamente por companhias securitizadoras. Então, imagine um exemplo de um CRA, por exemplo, em que o produtor agrícola ele quer renovar ali sua frota de maquinário, por exemplo, e tudo é muito caro, por exemplo, existe um custo altíssimo e ele precisa de um financiamento para isso. Então ele vai ao banco, consegue um financiamento para fazer essas aquisições. Feito esse financiamento, o que acontece? O banco ele pode ir até uma companhia securitizadora, essa companhia securitizadora transforma essa dívida em um título e repassa, né, revende esses títulos para investidores. Então veja que o CRA e o CRI são investimentos que possuem um lastro em empreendimentos, tanto do setor imobiliário quanto do agronegócio. O CRA e CRI não possuem garantia do FGC, então esse é um fator bastante importante, e aí é feito um parênteses aqui que pode ser interessante esses investimentos que costumam pagar uma rentabilidade um pouquinho superior a LCA e LCI, por exemplo, podem ser interessantes para investidores que já possuem os seus limites estourados, digamos assim, em relação à proteção do FGC. Então, é uma forma de diversificar a carteira, buscando uma rentabilidade um pouco superior, pode ser interessante para aqueles investidores que já possuem mais de 250 mil nos principais bancos, nas principais instituições financeiras que apresentam rentabilidades melhores em determinado momento, né, que o investidor está analisando. CRI e CRA são isentos de imposto de renda, também são isentos de IOF para a pessoa física. Bom, assim finalizamos esta primeira parte em que começamos a falar de alguns dos investimentos de renda fixa. Seguimos na sequência tratando em mais detalhes sobre outros ativos, outras opções de investimentos.